Preocupações do governo de Israel e dos Estados Unidos é de uma entrada efetiva do governo do Irã na guerra. O presidente de Israel diz que o país não quer entrar em guerra com ninguém e pede para o Irã não cometer erros. Sobre essa tentativa de articulação para evitar que isso aconteça, eu vou chamar agora o Rodrigo Viga, que tem informações para a gente a respeito disso, porque ele vai nos ajudar a entender essa fala do presidente de Israel, Isaac Herzog, tentando dizer que não quer guerra com ninguém e, por isso, pede para que o Irã não cometa erros. O quão efetiva é uma fala como essa, hein, Rodrigo Viga? É importante, é contundente e é preciso entender também, viu, Lívia, as entrelinhas de uma declaração como essa do presidente de Israel, Isaac Herzog. Por quê? Porque são cada vez mais fortes os rumores, os sinais de que o Irã poderia ter algum tipo de ligação com o financiamento desses grupos extremistas, terroristas que vêm atuando nessa guerra contra Israel. Inicialmente, o ataque terrorista do Hamas e, posteriormente, com bases a partir do Líbano, ataques do Hezbollah também ao território israelense. O presidente de Israel, Isaac Herzog, ele disse que Israel não quer guerra, não quer conflito, mas vai usar pulso firme, punho de ferro para defender os interesses do povo israelense, proteger o povo israelense e também o território de Israel. Irã nega veementemente qualquer tipo de ligação com esses grupos terroristas e também com o financiamento desses extremistas que vêm atacando o território israelense. No entanto, as declarações que vêm de representantes do governo iraniano vão na direção contrária. Na avaliação do presidente de Israel, Isaac Herzog, é hora de buscar paz, harmonia e evitar mais conflitos nessa região do Oriente Médio. E destacou também que o Irã, ao longo de anos, gastou bilhões de dólares com guerra e também com o terror. Uma dessas declarações chamou bastante a atenção, Lívia, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, foi do ministro de Negócios Estrangeiros do Irã, o Hossein Amir Abdollahian. Ele disse, em meio a esse conflito, que já deixou dezenas de mortos e também já dura uma semana e meia, 10 dias, que se os bombardeios de Israel, a faixa de Gaza, continuarem, não forem interrompidos, a guerra pode ir para novas e outras frentes. E uma outra declaração dada também por um representante do governo iraniano chamou bastante a atenção. Nesse caso, foi a declaração dada pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Nasser Kanini, que chegou a celebrar, viu, Lívia, o ataque do Hamas ao Estado de Israel, ali a região de faixa de Gaza, ao afirmar que teria sido um ponto de virada, disse ele, entre aspas, no processo de resistência armada da população palestina contra os sionistas e inaugurando um novo capítulo no domínio da resistência na região. Portanto, esses sinais de que o Irã poderia estar por trás do financiamento desses grupos extremistas, esses sinais são cada vez mais fortes, viu, Lívia? Exatamente, a gente tem trazido essa informação nos últimos dias. Rodrigo Viga, bom trabalho para você, já a gente volta a se falar. São 9h10, nós seguimos com imagens ao vivo e direto da faixa de Gaza. Por enquanto não registramos, felizmente, nenhuma espécie de ataque, não há imagens clássicas, infelizmente, desses últimos 10 dias e terríveis também, daquelas colunas de fumaça explodindo. Como nós temos repetido aqui nesta edição do Jornal da Manhã, a diplomacia internacional se dedica a dois aspectos fundamentais nesse momento. É claro que há muitos outros, mas neste momento, na superfície da preocupação da comunidade internacional, a possibilidade de um corredor humanitário para salvar inocentes e a tentativa de, diplomaticamente, impedir que este conflito, já muito violento, fique ainda pior e se espraie pela região. Este é o tema para o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, que está chegando aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, que todos os dias nos abastece com muita notícia, com muita informação exclusiva a respeito do conflito. E agora vai nos falar sobre esse temor mais do que óbvio, mais do que razoável, né, Fabrício, de que essa guerra avance para a Síria, para Líbano, especialmente para o Irã, né? Bom dia, meu amigo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado, Rafael. Bom dia para você, bom dia, Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã.
O que a gente tem visto, uma declaração inclusive que saiu do Conselheiro Nacional de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesse final de semana, é que os Estados Unidos já admitem a possibilidade, sim, de uma entrada do Irã nesse conflito e um escalonamento do que a gente tem visto, que até o momento era apenas entre Israel e Hamas. Isso porque o governo do Irã, ele é diretamente ligado a um outro grupo que a gente tem destacado aqui, que é o Hezbollah. Esse é um grupo que atua no Líbano e que já tem tido conflitos na fronteira, na zona de fronteira entre Líbano e Israel nos últimos dias. Inclusive, a gente destacou até mesmo um ataque à sede da UNIFIL, as forças interinas da ONU no Líbano, no último domingo. Inclusive, nessa relação envolvendo Estados Unidos, o próprio Jake Sullivan admitiu que a chegada de porta-aviões dos Estados Unidos no mar Mediterrâneo, na zona próxima das águas de Israel, é justamente para frear um possível avanço de outros países que poderiam tentar se aproveitar desse momento de fragilidade na região e entrar efetivamente nesse conflito. O que a gente sabe que aconteceu, Colombo? No final de semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã se encontrou com o líder do Hamas no Catar. Os líderes do Hamas, todos eles, na verdade, vivem no Catar. Eles conversaram, tiveram conversas oficiais e celebraram uma cooperação entre as duas partes, tanto o governo do Irã quanto do Hamas, mas sem explicar exatamente que tipo de cooperação é essa, se de fato o Irã está financiando o Hamas ou não. O governo de Israel, inclusive, um outro ponto muito importante para a gente destacar, tem falado abertamente que o Irã pode estar buscando, abrir um segundo fronte de batalha vindo do norte, ali na direção do Líbano, e inclusive com tráfico de armas passando pela Síria. Isso porque Irã e Israel não fazem fronteira, são países rivais históricos, mas não fazem fronteira. O temor da entrada do Irã nesse conflito, ele é justificado por dois pontos. Primeiro, o tamanho do exército do Irã. A gente está falando aqui do 7º maior exército em número de militares na ativa no mundo, com mais de 600 mil pessoas no exército iraniano, além da capacidade do Irã de produzir equipamentos nucleares. Não há confirmação até hoje de nenhuma entidade internacional, nenhum governo diz que o Irã possui já armas nucleares, mas é um país que tem sim essa capacidade de produção e aí poderia sim escalonar esse conflito. O que o Irã já falou, inclusive o Rodrigo Viga trouxe isso aqui agora há pouco, é que as agressões de Israel podem, sim, provocar um escalonamento do conflito e que todas as partes, todos os países envolvidos na região, eles estão, abre aspas, engatilhados para escalonar o conflito se essas supostas agressões israelenses não pararem urgentemente. Então a gente observa os conflitos que têm acontecido entre Hamas e Israel na faixa de Gaza e esse possível segundo fronte, que nós já temos observado pequenas movimentações nesse sentido, no Líbano, com morte já de civis, jornalistas. Membros do Hezbollah, inclusive, já morreram nesse final de semana, ataques a tropas israelenses no Líbano e essa possível participação, entrada cada vez mais ativa, Colombo, do governo iraniano nesse conflito. Fabrício Naitsky, editor de internacional da Jovem Pan, com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Fabrício. Até mais, hein? O governo dos Estados Unidos disse admitir a possibilidade da entrada de escalada do conflito entre Israel e Hamas. É sobre isso que agora o Fabrício Naitsky trouxe as informações para a gente, sobre essa possibilidade cada vez mais próxima e real de que haja essa entrada efetiva do governo iraniano na guerra. A gente tem destacado para você que, embora haja esses conflitos entre soldados israelenses e grupos terroristas como o Hezbollah, por exemplo, que tem um apoio do Irã, não estamos falando de uma entrada efetiva do governo iraniano na guerra. Mas como o Naitsky trouxe agora informação para a gente está caminhando para uma possibilidade mais concreta de que isso aconteça e o próprio governo norte-americano, que antes havia dito que não tinha visto essa possibilidade muito próxima, já admite que isso sim pode acontecer.